Fala aí, pessoal, tudo jóia? Bom, acho que esse aqui é o último vídeo do ano e eu tenho certeza que muita gente vai falar: poxa, Felipe, por que você vai desperdiçar o último vídeo do ano para falar disso? Por que você perde tempo com essas pessoas? Por que você dá trela para terraplanista, para negacionista? Bom, eu vou dizer para vocês, essa pergunta muita gente me faz e não são poucas pessoas, não, amigos, meus familiares, minha própria esposa às vezes me pergunta: poxa, por que você perde tempo com esses caras? E muitos amigos têm razão, muita gente tem razão em certo ponto, mas eu vou explicar por que eu perco tempo com isso. Bom, eu estou engajado numa luta, você pode dizer que é uma luta, contra essas pessoas que difundem mentiras, que difundem hoax, fake news, entendeu? Que promovem a desinformação na internet. E não estou sozinho nessa, não. Esse grupo que vocês viram aqui no início do vídeo, Esféricast, é um grupo voluntário de amigos que produz material de todos os tipos, vídeos, artigos, posts. Existe o próprio site que eu vou deixar na descrição do vídeo, do Esféricast. A gente produz, e não somente produz, a gente reúne conhecimento já existente e tenta reescrever ele ali de uma forma simplificada, concentrada, com links, com imagens, para as pessoas terem acesso de forma mais fácil a esse conhecimento. Então, hoje, o que eu vou falar aqui? Material fresquinho, gente. Ontem rolou uma live no canal do Sistemático. Aliás, foi um debate com uma figura carimbada do terraplanismo. Essa pessoa não gosta de ser chamada de Roberto. Opa, falei, foi mal. O nome dele é Roberto Escuro e ele adora pôr apelido nos outros, mas quando coloca nele não gosta, né? Mas tudo bem. Esse cara, ele acha que ele vai desbancar a ciência, que ele vai ensinar a todos os professores do mundo como que funciona a coisa certa e blá blá blá. Muitos de vocês aí já estão careca de saber qual é a dinâmica dele. Mas o que acontece é que nessa live, sobretudo, ele foi muito enfático ao usar de sua arrogância intelectual para ofender, entre aspas, ofender, porque eu acho sim que chamar um professor de burro, uma pessoa que tem conhecimento, né, uma pessoa respeitada por muita gente de burro, chega a ser uma ofensa, principalmente quando isso vem de uma pessoa completamente inepta e incapaz. Ser chamado de burro por alguém mais inteligente que eu, bom, soa como um elogio para mim, porque um dia eu posso até almejar ser mais inteligente que essa pessoa. Agora, ser chamado de burro por alguém mais burro que você é complicado, né? Então tá, sem muita churumela, vamos lá para o que interessa. Eu vou colocar um trecho dessa live que, como todas que o Roberto participa, são deploráveis, porque não vira debate, vira um devaneio, uma divagação. Ele corta, ele não te deixa concluir teu raciocínio, ele finge que não entendeu coisas que você fala, que às vezes são triviais. Então é complicado, mas eu vou botar um trecho, que esse sim foi o trecho que eu pesquei para gerar o conteúdo que eu vou fazer agora aqui. Então, prestem atenção, vou deixar na descrição do vídeo se você quiser ter acesso à íntegra dessa live. Adianto que não vale muito a pena, só se você quiser dar boas risadas de alguns trechos, mas o que interessa para mim nesse momento é esse trecho aqui. Discutir depois, eu deixo nos comentários desse vídeo, eu vou colocar um linkzinho para tu ir lá e ler então e aprender isso aí daí. Então não adianta nós ficar discutindo isso. Caraca, vou ter muito que aprender com você, Roberto, porque vai. Certamente vai. A física dos corpos líquidos. O que foi isso? Com você, muito legal. Tu nem tanto. Quem tinha que aprender comigo era o Lange, era o Menegoto. Esses aí tinham que aprender, que são professor de física e não sabem nada. Esses tinham que aprender. Foge de pergunta. Cadê a resposta aí? Ô Menegoto, cadê a resposta? Explica por que aquela laser subiu em direção ao mais denso em cima do lago. Por que houve aquela refração naquele sentido do mais denso? Até hoje tu não explicou. Fica de conversinha, porque que céu, porque não sei o quê. Responde, cara, tu te formou isso aí, eu paguei. Tu estudou numa faculdade pública, eu paguei com meus impostos. Responde isso aí, cara. Responde tu, Lange.
Por que a luz curvou para cima no mais denso? Eu digo isso sempre, em Seus todos os lugares. falastrões. Matemática, ela não Calma aí, Assim, ó, Roberto. eu vou botar no link, ó, Matemática só vou botar pode no ser link, usado eu para vou botar ali nos comentários. Deu. Chega, gente. É um show de horrores do início ao fim. Vamos lá, gente. Do que esse Roberto está falando? Vai fazer mais ou menos uns 5 meses aí, um pouco mais, talvez. Um cara lá nos Estados Unidos fez um experimento com um laser no lago, supostamente a 16,4 milhas, 17 milhas, sei lá. Eu até tenho um vídeo aqui na internet, tá? E nesse vídeo aparece o laser numa superfície de um lago sendo curvado para cima. Então, olha só o raciocínio do Roberto. Pela lei de Snell, os raios sempre se curvam do meio menos denso em direção ao mais denso. Isso aí, beleza, não temos divergência, porque isso aí é física e qualquer um pode testar isso. Existem N experimentos na internet mostrando isso. Mas olha só a loucura. Ele conclui então que em cima é mais denso, por quê? Porque o laser se curvou para cima, baseado em uma situação que ele achou, um vídeo na internet mostrando isso. Lembrando que isso é uma situação muito rara, uma condição muito específica, porque se fosse uma situação comum, a gente veria isso todo o tempo, toda hora, em qualquer hora que a gente fizesse esse experimento. E não é assim que acontece. Ele até menciona o caso lá do Dáquila Pesquisas, que ele colocou um laser e o negócio bateu na árvore lá em cima, porque foi que curvou, e não. Igual também lá, no fim do vídeo aquele que passou um documentário no Netflix, Behind the Curve, ou A Terra é Plana, né? E o cara, ele tenta provar que a Terra é um plano e acabou provando o contrário. Mas vamos lá, eu vou, para não ficar de fala, disse e não disse, eu vou mostrar o vídeo aqui e depois eu vou explicar fisicamente o que está acontecendo ali através de uma simulação, porque eu não tenho como fazer essa experiência aqui, eu precisaria de mais gente, precisaria de um laser potente e sinceramente eu não tenho a mínima vontade de fazer isso, a menos que me paguem para fazer isso, aí eu faço. Eu não trabalho de graça mais para terraplanista porque o Roberto já está achando que eu sou empregado dele. Esses dias eu fui lá, subi a cordilheira para fazer uma experiência aí de mostrar que a densidade lá em cima é menor e ele não gostou muito, não ficou de acordo com os serviços contratados por ele, né? Que ele não contratou porra nenhuma. Mas vamos lá então, gente. Eu vou lá pro vídeo pra gente saber do que se... Aqui, ó, é o post na internet, onde ele fala aqui, ó, do MetaBank, que é um site que claramente combate a Terra plana, né? Nesse site aqui vocês podem ver vários artigos, tem simuladores, calculadoras, é muito interessante esse MetaBank. Eles se dedicam basicamente à mesma coisa que a gente, que é desbancar teorias falsas, fake news, etc. O Roberto, com essa coisa toda de ver esse laser se curvando para cima, ele acha que descobriu o pote de ouro no fundo do arco-íris. Ele acha agora que as camadas atmosféricas em cima são mais densas porque naquela situação específica o laser se curvou para cima. Mas o que diz aqui o cara do artigo? Mr. Schulberg seems to have latched on to the upward band in the laser beam visible in this video. Engraçado, quando eu clico nesse link, o vídeo já não existe mais, tá? Inclusive, o próprio cara que fez isso deve ter ficado com tanta vergonha que ele tirou o vídeo do ar. Aqui o vídeo já não existe, tá? Eu clico aqui, ele diz Video Unavailable. Então quer dizer, o próprio terraplanista ficou com vergonha e tirou a porcaria do vídeo original. Eu encontrei o vídeo de novo, como publicado aí em outro canal. E sabe como é que é, né? Caiu na internet e já era, né? Esse perfil Zooming on the Stuff não é do cara original que produziu esse vídeo. Então, essa é a cena. Eu não vou reproduzir muito aqui para não tomar strike, mas aqui... Left, here it comes. Ó, vocês veem claramente o laser dobrando para cima, certo? Aqui não tem dados atmosféricos, a gente não sabe que temperatura que estava na hora, que hora do dia que era isso aqui, se era de manhã, no amanhecer do dia ou no final do dia. Tem um vídeo na internet que ele catou e agora ele está fazendo a conclusão dele de que o meio mais denso está em cima. Olha, pode ser que ele tenha razão nessa situação específica aqui, que o ar acima dessa camada mais próxima do oceano esteja mais denso. E eu vou mostrar como isso seria possível. Aqui, esse próprio cara que escreveu esse artigo aqui, ele diz o seguinte:
Eu sou um grande fã do uso dos simuladores de refração do Metabank para explorar alguns efeitos de refração que pode afetar esse tipo de observação a longa distância. Refração é um fenômeno muito complexo, tem muito mais nuances que os próprios terraplanistas geralmente tendem a considerar. Então, assim, o que ele quer dizer com isso aqui? Que existem muitos detalhes em relação à refração que os terraplanistas não só desprezam, como não dominam e acham que sabem o que estão falando, como é o caso do Roberto, né? Mas vamos lá. Eu até vou dar uma chance aqui e vou mostrar como isso seria possível numa situação muito específica, numa situação muito particular. Esse cara, ele coloca um link aqui de um desses exemplos de simulação. Esse link eu tenho ele aberto aqui. Aqui você tem um laser vermelho. Opa, deixa eu colocar o laser em verde, né? Porque senão vai ter reclamação aí na internet. Opa, o laser era verde. Não tem problema, tá? Esse é o laser verdinho, tá? E aqui a gente vê o laser se curvando para cima. Opa, mas peraí, mas tá tudo escuro aí? Eu não sei onde é que é o chão. Não tem problema, gente. Noite, tira a noite fora, aparece aqui o corpo d'água e você vê que o laser ele vem lá de trás e ele sobe. Agora, em que situação que isso está acontecendo? Aqui, nesse gráfico aqui, ó, você tem o gradiente de temperatura e eu posso alterar esse gradiente de temperatura. Imagine a seguinte situação. O dia está amanhecendo, esse lago está gelado, mas a temperatura do ar já começou a subir e você tem uma massa de ar quente aqui, logo imediatamente acima do lago aqui. E depois, à medida que você vai subindo, esse ar volta a ficar frio de novo, conforme é o comum. À medida que você sobe, você tem aí o ar ficando mais frio. Então, olha só o que acontece aqui. Com esse gradiente de temperatura aqui, eu já tenho esse efeito aqui reproduzido aqui. Obviamente, não depende só disso, depende de uma série de fatores. O ângulo que o laser está incidindo, ó. Se eu mexo nisso, já muda completamente a minha questão aqui. Se eu mexer, por exemplo, na altura que o laser está sendo emitido, tá? São vários fatores aqui que estão em consideração nessa simulação, que se você não sabe o detalhe, tá? É uma situação muito particular aqui de conseguir. A altura do laser vai influenciar, que direção que ele foi emitido, a potência do laser, sei lá. São vários fatores que fazem com que ele se curve para cima ao invés de se curvar para baixo, tá? E detalhe, eu tenho aqui esse simulador aqui, eu vou mostrar como eu posso chegar num resultado parecido a esse, só que do ponto de vista de quem está emitindo laser, ou seja, do outro lado, não desse ponto de vista aqui do cara, né, que estava aqui. Eu até vou copiar o link de novo com o setup que estava antes, para a gente fazer uma comparação depois, né? Deixa eu colar isso aqui. Tá aqui, vamos colocar o laser em verde, laser verde. Tá lá, olha só, claramente a curvatura para cima, que seria isso aqui, ó. O laser sai daqui e quando ele está chegando no observador que está nesse ponto aqui, se curva para cima, como a gente está vendo aqui, ok? Isso é uma das situações possíveis. Existem várias maneiras de simular isso, você fique à vontade, vou deixar aí no link do vídeo na descrição para vocês brincarem com esse simulador à vontade, tá? Então, o que é a explicação que a gente tem aqui? Se você observar aqui, imagina aqui a superfície da água, aqui a gente tem altura no eixo Y e aqui a gente tem temperatura, né, em Celsius no eixo X. Então aqui, o que significa aqui? A minha temperatura está subindo, 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 opa, e depois começa a cair. Por uma condição qualquer aqui que aconteça, uma chegada de uma massa de ar quente, vento trazendo ar quente em cima de uma camada de gelo, ou um lago que está frio no nascer do dia, ou mesmo, vou colocar uma situação aqui no fim do dia, onde isso também poderia ser possível. O perfil que a gente usa para isso, esse simulador do Metabank, ele tem vários perfis aqui, vários tipos de simulações que você pode fazer. Então eu vou pegar o seguinte preset aqui, Balaton Laser Band, ok? E eu vou alterar esse perfil aqui da seguinte maneira. Imagina uma distribuição exponencial de temperatura, tá? Que vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou levantar esse cara aqui. Não vai ser tão agressiva essa distribuição de temperatura.
Uma distribuição exponencial, tá? Que começa aqui na superfície do lago mais ou menos a 16 graus, isso cai a uns 2 graus aqui rapidamente, tá? Essa é a situação contrária. Imagine você que teve um dia quente, esse lago ele está quente, e agora chegou a noite, está ficando frio, e esse ar ele se resfria rapidamente à medida que você eleva aqui, tá? Então esse é o meu gradiente de temperatura simulado aqui. Vou até não ser tão radical assim, vou colocar ele mais assim, ó, tá? Perfil não tão radical assim. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer com a potência do meu laser, deixar ele um pouquinho mais potente, e vai chegar um momento aqui, tá? Olha só o que está acontecendo aqui. O que é aquilo ali? Dependendo do ângulo que o laser faz, ou da altura que o laser tá? Você tem coisas completamente diferentes acontecendo aqui. Só que agora eu tô do ponto de vista da pessoa que está emitindo o laser, tá? Olha aqui, ó. O laser está saindo daqui e indo em direção ao mar. Uma situação um pouco diferente daquela que eu tenho nessa outra simulação aqui, certo? Se eu colocar aqui que não é noite, que é dia, tá? Você vê aqui o lago, mas o laser está se curvando para cima. Então, gente, o que acontece? O Roberto está usando uma situação muito pontual, que tem condições atmosféricas específicas, que tem alturas de observação e de emissão desse laser muito específicas, e está tirando isso como uma conclusão global do tipo, sim, já que eu vi o laser se dobrando para cima, então isso significa que as camadas superiores até lá não sei aonde vão ser mais densas. Vocês já ouviram falar de um efeito que chama Fata Morgana? Uma miragem que acontece no oceano, quando você está olhando e você vê, por exemplo, um barco voando ou uma cidade que não deveria aparecer e está aparecendo ali para você. Daqui a pouco essa cidade some, como é o caso da orla de Chicago, vista do lago. Gente, isso é uma situação específica. Você não pode tomar que sempre que você estiver no mar, você vai olhar para o mar e vai ver um efeito Fata Morgana do barco flutuando. Eu estou falando disso aqui, gente. Estou falando disso aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Um barco que está no mar voando. Isso não acontece todo dia, toda hora, quando vocês estão na praia, por exemplo. Quem já viu isso acontecer mais do que uma vez na vida? Ou duas, sei lá. Eu nunca vi isso aqui, por exemplo. Esse barco voando aqui, tá? Isso aqui é uma coisa muito rara de você ver. Você não está vendo só um, tem vários aqui. Isso aqui, você está vendo tipo uma ilha e você está vendo um pedaço dela invertido para cima. Sabe? Tipo, umas coisas muito loucas que você vê no mar. E não é uma coisa que acontece toda hora. Tem uma condição atmosférica específica que favorece acontecer isso. Uma distância específica que o objeto está de você. Senhor Roberto, eu dou um conselho para você. Vai estudar, mano. Vai estudar e pare de ficar fugindo. Ele diz que busca só a verdade, que o compromisso dele é com a verdade, que a gente é todo mentiroso. Mas ficar se esquivando de fatos consolidados. É fato que quando você sai daqui de baixo e você vai para 33 mil pés, a altura de cruzeiro de um voo comercial, a densidade do ar lá é mais baixa. E um tubo de Pitot que pega a velocidade do vento, ele tem um funcionamento aqui e é afetado, existe compensações por altitude, existe toda uma aviônica, que é o estudo de aviação, de todos os equipamentos que estão dentro do avião, que são projetados para esse fato de que a densidade diminui com a altitude. Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui. Todos os links para os simuladores, para o vídeo, vão ficar na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade de explorar mais esse fato e entender por que o Roberto quer provar que a densidade é invertida. É porque ele já fugiu de Snell, não teve escapatória, teve que aprender Snell. Ele já fugiu
antes disso, né? Da questão da curvatura, o efeito do raio curvando, ele fugiu de tudo isso. A única saída para ele e para outros que vão vir com goiabada para a gente aí futuramente, seria seria provar, né, que a densidade está invertida, porque aí justificaria algumas coisas na Terra plana e na verdade não justificaria, porque nem interpretar os resultados, as consequências ópticas de um feixe curvado eles sabem interpretar. Eles acham que quando se curva para baixo, teria que ver para baixo e não para cima, como é o que acontece com a altura aparente de qualquer objeto, pode ser uma estrela, que sofre, o feixe de luz sofre refração na atmosfera. Então é isso, minha gente. Sem mais delongas, deixo vocês por aí. Um grande abraço e feliz ano novo!